manchete, olha, todos os jornais de hoje, né, falando a respeito do Refis, para você que está aí com seu IPTU em atraso. E claro, o programa Tribuna Livre não iria levar para você aí as informações com relação ao Refis. Nós estamos recebendo aqui nesta manhã o secretário municipal de Receita, o Ricardo Vieira Dias. A Câmara de Vereadores, ela aprovou um projeto de lei complementar que institui o PPI, que é o Programa de Pagamento Incentivado Imobiliário, que entra em vigor hoje, dia 1º de setembro. Secretário, bom dia, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Tribuna Livre. Obrigado pela sua presença. O PPI, ele visa reaver quantos milhões em débitos de contribuintes inscritos na dívida ativa? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvinte. Bem, a estimativa que a gente faz, né, baseada nos anos anteriores, certo? E através também de um estudo estatístico, né, é em torno de 10% do valor desta dívida, certo? Quer dizer, do valor da dívida recuperável, digamos assim. Então, em torno de 40 milhões, é daí que a gente parte. Tem IPTU 2014. Tem muita gente que não conseguiu pagar o IPTU 2014. De repente, olha, vou parcelar, pagou a primeira e não conseguiu pagar. O 2014 também ele pode renegociar essa dívida? Pode. O 2014 ele tem um parâmetro que é o seguinte: ele só vai poder ser pago à vista, certo? E o desconto que ele terá será nos juros, de 1% ao mês. Então ele vai pagar o valor principal à vista. Isso a gente vai poder fazer para 2014. Quem optar aí pelo parcelamento, o pagamento parcelado do IPTU, que já está em dívida ativa, qual seria o número máximo de parcelas? Tá, existem dois critérios. Existe o critério em até 4 parcelas, né, que a gente chama de pagamento estendido, certo? Que aí já tem um desconto maior. Mas ele também pode optar em até 12 parcelas. O secretário, qual é o índice de inadimplência do IPTU hoje em Campo Grande? Bem, olha, Sérgio, eu vou lhe falar o seguinte. A dívida hoje estimada, certo? De todo o débito imobiliário, ou seja, entra IPTU, contribuição de melhoria, entra inclusive prestações do SOTER, TBI e tudo mais, dá em torno de 880 milhões. Certo? Deste valor, certo, a priori eu passo a considerar que uns 600 milhões sejam de IPTU. Certo, quer dizer, é muito, né? É muito dinheiro. Ao que o senhor atribui esse índice grande de inadimplência do IPTU? Seria o preço, a alíquota muito, aliás, a valorização muito alta da alíquota? O que está por. Não teria como reduzir a alíquota de 1% para reduzir também? Ou não tem nada a ver? Quer dizer, o cara não paga porque não quer? Eu estava até conversando com o Márcio aqui, certo? Acontece o seguinte: isso é uma questão não do município de Campo Grande. Tá? Se você olhar a nível federal também, nós tivemos recentemente um refis federal, certo? Na questão particular, a CDL, se não me engano, estava fazendo uma negociação, certo? É histórico, certo? Falta a questão da educação tributária, certo? O contribuinte ele tem que entender o seguinte: são 3 fatores, para mim, importantes na questão da educação tributária. A primeira é que o contribuinte identifique, saiba o que é o tributo, certo? Segunda situação, seria ele saber que esse tributo, certo, pago em dia, favorece a ele, certo? Na questão do município, no investimento, etc. E terceira situação, seria ele passar a cobrar com eficiência e eficácia dos gestores, certo? Quer dizer, então é uma questão de educação, certo? Infelizmente, hoje, partindo-se do pressuposto que o dinheiro é mal aplicado, né? Certo? O contribuinte ele faz o seguinte: não, eu vou deixar de pagar o imposto, porque tanto faz, é mal aplicado, depois sai um refis. Isso é até uma questão cultural, certo? Nós temos que investir nisso, certo? A longo prazo, para tentar acabar com isso. Teve a primeira fase desse programa foi o ISS, né? O refis do ISS. Como é que foi? O resultado foi esperado? Foi mais ou menos? Poderia ter sido melhor? Quando nós começamos, né, nós até o fizemos em 2 partes. Primeiro do ISS, digamos, do econômico, para depois do imobiliário. Por quê? Porque o do econômico não visava a busca de receita. Tá? Ele visava o quê? Justamente a gente identificar o contribuinte para podermos tomar medidas que venham a diminuir a inadimplência. Tá?
Eu sempre falei o seguinte, que se chegasse a 20 milhões, eu daria pulo de alegria. Não vou dar uns pulos de alegria, mas estou contente. Porque a estimativa é que a gente chega a 15 milhões. Tá? Dentro daquele mesmo percentual, se a gente observar, vai dar os 10%, certo? Do total devido recuperável. Certo? Então, para a gente foi excelente. Secretário, uma pergunta fora desse contexto de arrecadação, mas dentro do contexto econômico-financeiro. Como é que está a saúde financeira de Campo Grande hoje? Bem, olha, isso seria mais, eu trabalho mais com receita, né? Quer dizer, seria mais para o SCAF, né? A parte de despesa, certo? Mas eu posso dizer o seguinte, pelo que a gente conversa, que a gente troca, a gente diretamente está todo mundo envolvido, não é uma situação salutar, tá? Tem um déficit grande, certo? E por conta disso existe esse refis que a gente tenta recuperar, certo? O prefeito tem incansavelmente indo, né, em Brasília tentando recursos. Certo? E tem trazido recursos? Tem, tem. Para investimentos tem. Porque aquilo, a cidade parada, certo? Não tem investimento. Não tendo investimento, não tem receita. Não tendo receita, o déficit aumenta. Tá? Por quê? Porque é uma coisa interessante. Eu estava até conversando esse final de semana em família, certo? E muitos escutam o seguinte, diminui despesa, certo? O município, o órgão público, né, não é igual à situação familiar. Certo? Que você diminui sua despesa na família, como você corta, digamos assim, um gasto extra, por mais necessário que seja, mas você pode dispensar uma empregada doméstica, digamos assim. No município, nos órgãos, não tem como você fazer isso. Não tem despesa. Tá? Funcionário não é despesa. Porque se você corta o funcionário, certo? Menos serviço você vai colocar para a população. Certo? Então não é despesa isso. Então o que seria despesa no órgão público para você diminuir? Quase nada. Certo? Então esse é o problema. Mas, secretário, na gestão anterior, havia sempre o prefeito se jactando de que trabalhava com superávit, né? Falava assim, 600 milhões, 1 milhão, nós temos 1 milhão em caixa, 600 milhões. E por que esse fenômeno, né, de uma gestão para outra? Quer dizer, havia um superávit anunciado, um superávit na gestão anterior, e agora anuncia-se um déficit nessa gestão. Qual é o mistério aí dessa travessia aí? Bem, esquecendo o lado político, né, eu vou falar sobre a parte financeira. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, não adianta você ter dinheiro em caixa e você está devendo. Certo? Isso é absurdo. Certo? O município, os órgãos públicos, têm que partir do seguinte pressuposto. Ter dinheiro guardado não significa nada. Certo? Pelo contrário, você tem que ter o que é investimento. Certo? Se você não tem investimento, você não tem retorno. Então, o que adianta? Eu tenho lá 1 milhão, 600 milhões em caixa e devo 2 milhões. Pelo amor de Deus. Então, você não tem dinheiro, você tem um déficit. Certo? Mascarado, mas você tem um déficit. São 7h45. Nós estamos conversando com o secretário municipal da Receita, Ricardo Vieira Dias. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes já vou deixar uma pergunta, secretário, com relação a esse nosso IPTU aí, não é, que a população está recebendo este benefício, que é o PPI imobiliário. Quais são esses benefícios que o programa oferece com relação a descontos? Mas isso logo depois do nosso intervalo comercial. Aguarde. Estamos apresentando Programa Tribuna Livre. A vez e a voz do povo. Tribuna Livre. Na Capital 95. A Mobiflex está queimando estoque. Qualidade e variedade por muito menos. Afinal, só quem fabrica pode vender ainda mais barato. Cadeira executiva digitador por R$ 199 à vista. Armário baixo à vista, só R$ 199. Estação de trabalho, apenas R$ 349. Conheça nossa linha escolar. Aceitamos todos os tipos de cartões, inclusive BNDES. Mobiflex, 14 de julho, 425, 3901-3114. Chegou Vivo Tudo, o pré-pago da Vivo que, como o nome diz, vem com tudo. Ligação, internet e SMS. E você pode ter todos esses serviços no seu celular por apenas R$ 6,90 por semana. Faça as contas, dá menos de R$1 por dia. É muito barato. Além disso, não tem taxa de adesão. Com Vivo Tudo dá para ligar muito, acessar a internet quando você quiser e mandar SMS à vontade. Com Vivo Tudo, você pode tudo. Aproveite essa novidade. Ligue *9003 e peça já o seu.
Voltamos a apresentar Programa Tribuna Livre, a vez e a voz do povo. Tribuna Livre, na Capital 95. 7h47, nós estamos falando a respeito do programa de pagamento incentivado, o PPI imobiliário. Atenção, você que está aí com seu IPTU em atraso. Olha, vai ter descontos a partir de hoje, né? Começa hoje. Você já vai ter um atendimento lá com mais de 30 funcionários. Você pode tirar dúvida a partir do telefone 156. Mas, secretário, vamos falar a respeito aí dos benefícios que este programa oferece para quem está com o IPTU em atraso. Tá, ele é efetuado em 3 etapas, né? Setembro, outubro e a última, novembro e dezembro. Certo? Então, quem quitar seus débitos antes, né, o benefício é maior. Então, por exemplo, então agora para setembro. Vamos tratar então de setembro. Setembro, por exemplo, no cômputo geral dos tributos, IPTU, taxas, multas, ISS de construção, ITBI, certo? O contribuinte ele tem o quê? Ele vai pagar 20% da atualização monetária. Então ele vai pagar o principal mais 20% da atualização monetária. Somente. E se tiver multas de inflação, 20% da multa. Então, o benefício dele não paga os juros, certo? Não paga 80% da multa, se houver, e não paga 80% da atualização monetária. Isso no cômputo geral de pagamento à vista, certo? Para parcelado, quer dizer, os critérios já são outros, certo? Se ele optar, por exemplo, em 4 parcelas, certo? Uma entrada mais 3, ele tem desconto de 60% da atualização, 75% das multas, caso essas existam, né? Certo. Em parcelando acima de 4 vezes, né? Aí já cai um pouquinho, né? Ele vai ter o desconto de 50% dos juros de mora e 70% da multa de infração. Certo? Quer dizer, então, e aí existem alguns outros critérios. Por exemplo, se for no caso de débito concernente a outorga onerosa, isso é só para pagamento à vista, certo? Ele vai pagar 30%, ele tem 30% de desconto do valor atualizado. Certo? Quer dizer, então tem vários critérios, tá? Tem o critério, por exemplo, das prestações do SOTER, que são valores pequenos, certo? Mas o grosso mesmo é aquele que eu já te falei, do pagamento à vista, que é muito vantajoso, que é a redução de 80% da atualização e 100% dos juros. É isso aí. Claro que nós estamos falando, nós temos aí outros, né? O senhor mesmo falou a respeito do ITBI, Construção Civil, mas, claro, o mais importante, ou que tem mais valores aí atrasados, é com relação ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Então, se você tem o imposto aí atrasado, procure a Prefeitura. O atendimento começou hoje, se não me engano, a partir das 7h30 da manhã, não é? Ali na Arthur Jorge, antiga Câmara Municipal? Perfeito. Atendimento ao público, ele começa às 8h, mas já está aberto antes, né? Vai até às 4h. Havendo necessidade, a gente poderá estudar, prorrogar esse prazo ou entrarmos no sábado, etc. Tal, certo? Aí também depende também do acordo junto com a instituição bancária, né? Nós temos hoje 30 guichês funcionando. Certo. Nós temos mais 7 guichês que serão da Procuradoria Jurídica, né? Para tratar dos débitos ajuizados, certo? Temos 9 caixas do Banco do Brasil. Então, quer dizer, a fluidez é perfeita. Tá? Quer dizer, o pessoal não vai ter que... Porque uma das coisas que mais termina irritando o contribuinte é exatamente a questão do atendimento. Quer dizer, esse problema foi solucionado. Não vai ter... Chegou lá, já vai acertando. Não. Nós estamos tentando, justamente, colocamos desde o PPI econômico, nós colocamos 30 pessoas justamente para fazer um treinamento. Certo? Muito se criticou, tem 30 pessoas e pouco atendimento naquela época. Mas justamente era prevendo esta situação. Certo? Hoje, a gente considera que vai ser um fluxo muito bom. Mas, é o que eu já lhe falei, havendo necessidade, vamos aumentar o contingente de atendentes. Agora, claro que sempre se fala o seguinte, olha, a Prefeitura, ela prioriza, não é, as pessoas que pagam aí rigorosamente em dia o seu IPTU e outros impostos, mas não pode deixar também esses impostos que estão para trás, não é? Como se perdidos estivessem sem esse trabalho aí para recuperar. Então a Prefeitura passou pela Câmara Municipal, não é? Foi aprovado projeto de lei complementar que institui aí o programa de pagamento incentivado imobiliário. Começando hoje, a partir do dia 1º, tem até o dia 30 de setembro,
você também vai ter aí outubro e novembro pela frente, mas você já pode entrar, veja aí os benefícios que você tem neste mês de setembro, que parece que é o maior, não é? Com relação à remissão de 80% da atualização monetária e 100% dos juros de mora. Atendimento através do 156 para você tirar dúvidas e ali na Arthur Jorge, número 500, junto ali com a Prefeitura Municipal, há mais de 30 guichês para atendimento. Secretário, eu gostaria de deixar o microfone à disposição, até para uma explicação que se faça necessária aí para a nossa população, com relação ao PPI incentivado imobiliário e, claro, de que maneira a população pode participar e a importância de se recuperar esse dinheiro para melhorias na nossa capital, não é? Tá, nós vamos começar enviando correspondências, né? Uhum. Dado ao prazo que foi votado na Câmara, essas correspondências vão chegar com um pequeno atraso no contribuinte. Então, por volta lá do máximo dia 15, já devem estar chegando nas residências deles. Mas, independentemente dessa correspondência, o contribuinte, sabedor do seu débito, ele deve se dirigir lá na prefeitura para se regularizar, tá? Se ele quiser aguardar a correspondência, ele pega a correspondência ou entra no site, tira a guia, vai e paga normalmente em qualquer agência bancária, certo? A necessidade de se dirigir lá na central é para o pagamento parcelado, tá? Certo. O 156 vai atendê-lo? Vai. Vai haver uma grande demanda? Vai. Então, por conta disso, pode haver um atraso nesse atendimento. Então, bom mesmo é ele se dirigir lá. Tá? Eu quero dizer o seguinte, é muito importante a regularização. Tá? Primeiro, é você pensando no município, né? Recuperar a receita do município para que o município possa fazer seu investimento, com base nisso, trazer melhores condições ao cidadão. Tá? Os benefícios estão aí, não haverá outro nessa gestão, certo? Pode esquecer. Tá? Também, para aqueles que pagam seus tributos em dias, eles não estão sendo prejudicados em nada. Certo? Se você fizer um parâmetro, você vai ver que os descontos, tudo para o pagamento em dia foram melhores. Certo? Mas é isso, a gente conta com a compreensão dos contribuintes em se regularizar. Também tem um fator meio negativo, é que não haverá muita divulgação em matéria paga. Por quê? Nós aguardávamos que isso fosse possível, mas não vai ser, porque o município não conseguiu terminar com o processo licitatório para as propagandas. Então é isso que eu estou pedindo a vocês, certo? A imprensa, que divulguem bem o PPI, certo? Porque é muito importante para a gente. E foi interessante o senhor falar a respeito também. Bem, você que está querendo pagar à vista, resolver a sua situação com relação ao IPTU, é só entrar no site, então já emite a guia, não tem a necessidade de procurar ali a Prefeitura Municipal para resolver essa questão. Não, ele pode entrar no site e emitir, certo? Mas assim, para ele ter mais ciência, ele pode aguardar, ou também pegar pela carta, né? Que e vai chegar a ele. A carta já chega ali com o resultado de quanto ele vai ter de desconto, ou seja, chega com o valor já para ele ir ao banco e bem pagar. Explicativo, certo? É só para pagamento à vista, mas bem explicativo. Vai aparecer o valor total do débito dele, certo? A origem desse débito e quanto que seria para pagamento à vista, certo? Tanto em setembro, né, como em outubro também, se não me engano. Certo? Então, quer dizer, a ida lá na prefeitura é mais para a negociação do parcelamento. Sabe? Mas mesmo assim, querendo explicações, podem ir lá que nós vamos atender. Bem, secretário Ricardo Vieira Dias, quero agradecer a sua participação, dizer que o programa Tribuna Livre é parceiro nessa divulgação, porque eu acho importante, já que a população ela tem essa opção, né, ganhou essa opção através da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, que aprovou esse projeto de lei complementar, para que a população fique sabendo que tem aí mais uma ferramenta para resolver o seu problema com o débito relativo à Prefeitura Municipal, principalmente do IPTU, ITBI, taxas da construção civil, contribuição de melhoria e também as multas por infração. Olha, muito obrigado. Marcos. Não tenho o hábito ainda de falar, de ser tão solicitado, então me perdoe a troca de nome, Marcos. Muito obrigado a você, ao Sérgio Cruz, certo? E a parceria que vocês sempre têm demonstrado com o município. Também quero dizer que estamos lá, a SENR e toda a Prefeitura, de porta aberta, certo? Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido.